Isaías capítulo 40, versículo 8. 43, 18. Amém. Irmãos, como eu falei aqui na semana passada, se não me engano, eu estava exemplificando aqui que vida cristã não é uma vida que você começa e faz como um foguete, não é? Eu disse que vida cristã é muito mais uma vida de autodisciplina, foi semana passada mesmo, de autodisciplina, de decisões que você toma todos os dias e continua tomando. Então você acorda pela manhã e decide que naquele dia você vai servir ao Senhor. Você decide que naquele dia você vai obedecer o que a Bíblia diz. Você decide que naquele dia você vai fugir do pecado. No outro dia, quando você acorda pela manhã, você tem que tomar as mesmas decisões. No outro dia, de novo. E aí vai. Então, vida cristã, e eu falei isso, né, não é um crescimento muito rápido e depois uma estagnação. Não, é muito melhor que você cresça devagar, que você tenha uma curva de crescimento quase com uma inclinação pequena, né? Mas que você continue crescendo, que você não pare, que você não esteja satisfeito com o lugar que você já encontrou. Semana passada eu falei, você não esteja satisfeito em estar com a água pelos artelhos, ou pelos joelhos, ou pelos ombros, mas que a cada dia você queira aprofundar mais e mais no que é a presença do Espírito Santo, no que é a unção do Espírito Santo, no que é a vontade de Deus e o plano de Deus para a sua vida. Vida cristã é tomar a decisão de levar Deus para dentro da sua casa, de levar Deus para dentro do seu trabalho, para dentro da sua faculdade, da sua escola, de levar Deus para o lugar onde você vive e de fazer com que as pessoas vejam Deus através da sua vida. Vida cristã é uma decisão de não permitir que os efeitos naturais, aquilo que acontece com todo mundo, né, na nossa vida, na vida de todos nós, aliás, tenham mais poder na nossa vida do que aquilo que a palavra de Deus diz. Então o texto de Isaías 48, que nós lemos, nos disse o quê? A relva murcha, as folhas, as flores, elas caem, elas morrem, mas a palavra do Senhor permanece. O que é um fenômeno natural nesse texto? Uma relva murchar, uma flor murchar e cair, uma relva ou uma flor murcharem, caírem e morrerem. Isso é um fenômeno natural. Agora, nós podemos escolher viver olhando para os fenômenos naturais, aquilo que acontece normalmente, aquilo que acontece com todo mundo, ou nós podemos escolher a segunda parte do versículo, que diz o quê? A palavra do Senhor permanece. A relva murcha e cai, mas a palavra do Senhor não murcha e não cai. As flores murcham e morrem, mas a palavra do Senhor não murcha e não morre. Sabe, às vezes, irmãos, nós colocamos, e às vezes isso é inconsciente, às vezes nós colocamos no mesmo nível o que a palavra de Deus diz e o que as pessoas dizem. Às vezes nós colocamos no mesmo grau de autoridade o que a Bíblia está falando para a gente e o que a gente escuta numa quarta-feira qualquer. Às vezes alguém chega para você e te fala alguma coisa que destrói seu dia. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Mas, ao invés de nós nos lembrarmos o que a palavra de Deus fala a nosso respeito e fala para nós a respeito daquele dia, nós preferimos deixar com que aquela palavra que nós ouvimos daquela pessoa tenha mais efeito em nós. Às vezes, nós temos pessoas que convivem conosco que às vezes falam coisas que deixam a gente animado, que colocam a gente para cima. Sim ou não? Se não tem lá na sua casa, lá perto de você, você está precisando de dar uma reciclada aí no grupo. Né? Mas a gente tem pessoas que dão palavras de ânimo, trazem palavras de vitória para a nossa vida. Mas ainda assim, essas palavras, elas não têm a mesma autoridade que a palavra de Deus. E nós precisamos escolher o que nós vamos fazer.
Eu assisti a um filme há algum tempo, alguns dias, e comecei, na verdade, a assistir e só consegui terminar hoje. Porque lá em casa é meio difícil sentar para assistir assim, um filme inteiro, né? Mas, e apesar do viés errado, né, feminista que o filme tem, o filme mostra algo interessante. Ele se chama uma mulher na vida de Hitler, uma mulher para Hitler, alguma coisa assim a tradução. E é uma mulher que resolve, lá em 1942, resolve entregar panfletos falando contra o nazismo. Ela é uma alemã, ela está em Munique e está falando contra Hitler. Em 6 dias, ela é descoberta, presa, julgada e decapitada. Ela e o irmão dela e mais 5 amigos. E 1 ano depois, de alguma maneira, aquele panfleto passou pela Holanda e chegou na Inglaterra. E 1 ano depois, vários aviões ingleses jogaram milhões daqueles panfletos sobre Berlim e Munique. E aí, Hitler não conseguiu destruir aqueles aviões. Então, as pessoas começaram a ver o que estava naqueles panfletos. O que eu quero te dizer com esse exemplo? O que eu quero te dizer é que aquela mulher, no momento do julgamento dela, ela olhou para aquele tribunal do júri completamente politizado, injusto, ilegal, e disse: olha, há uma justiça maior. E em breve vocês irão responder a essa justiça, porque vocês irão cair. Mas eu não abro mão do que eu disse, não abro mão de servir a Deus. E para quem já estudou um pouquinho da história da igreja, na época da Segunda Guerra Mundial, deve saber que muitos missionários, muitos pastores foram assassinados por Hitler. Um deles, até esses dias, tinha um filme em cartaz, não sei se já saiu, chamado A Redenção, falando da história de Bonhoeffer, que foi assassinado por Hitler 3 meses antes do fim da guerra. Eu estou te dando esses exemplos por quê? Porque você pode ser contaminado pelo meio, mas você pode tomar a decisão de não permitir que o meio dirija a sua vida. Você pode tomar a decisão de olhar para a palavra de Deus e, olhando para a palavra de Deus, crer no que a palavra de Deus está dizendo e andar segundo o que a palavra está dizendo. Mas, por que nós lemos esses 3 textos? O que eles têm a ver? Por que a palavra de Deus dura eternamente? O que a palavra de Deus dura eternamente tem a ver com prosseguindo para o alvo? E eu quero compartilhar isso com os irmãos nessa noite. Algo que durante a semana toda eu venho refletindo, venho falando com Deus, e eu quero compartilhar com a igreja. Primeira coisa é que nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque não entender, não ter discernimento do que está nos levando para a morte, do que está nos impedindo de caminhar, do que está nos impedindo de crescer, é agir como a relva, é agir como a flor que murcha e cai. Nós precisamos ter discernimento, e nós temos o Espírito Santo, então nós podemos ter discernimento, mas nós precisamos entender o que está impedindo, o que está nos impedindo de caminhar, o que está nos impedindo de buscar mais de Deus, o que está nos impedindo de avançar naquilo que o Senhor tem para nós. Porque se nós não entendermos isso, se nós não discernirmos isso, nós estaremos agindo como a relva. Nós estamos pedindo para morrer. E sabe, muitas pessoas não entendem, não têm esse discernimento, porque elas estão satisfeitas com o lugar em que elas estão. Tem muita gente satisfeita. Tem muita gente dentro da igreja que um dia fez uma oração e falou: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, e pronto. E para ele está bom. Ele não quer mais nada, ele não quer saber de mais nada. Na cabeça dele basta a percepção de que ele vai morar no céu, e está bom. Infelizmente, esses, quando chegarem no céu, vão ficar sabendo que Deus tinha muito mais para a vida deles aqui. E eles deixaram de, não apenas de viver, mas de usufruir o que Deus tinha. No mesmo texto de Isaías, no capítulo 1, verso 19 em diante, a palavra de Deus diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, muitas vezes,
nós estamos satisfeitos com o lugar em que nós estamos e estamos satisfeitos porque nós estamos enganados. Muitos não têm discernimento do que está impedindo o caminhar, o andar, o crescer em Deus, porque não tem força ou não tem coragem para mudar. Porque sabe que se caminharem mais, se buscarem mais de Deus, vai ter também mais renúncia. Deus vai exigir mais. Algumas coisas vão precisar ser deixadas de lado. Algumas coisas não vão mais poder fazer parte da vida. Muitos não têm discernimento porque eles têm medo de abandonarem lugares ou pessoas. Lugares ou pessoas que estão fazendo mal a eles. Sem querer usar aqui, né, os posts aí de internet, mas sabe, tem gente que Deus tira da sua vida e da minha vida por livramento. Tem gente que Deus afasta de nós. E a gente precisa ter discernimento para a gente não ir atrás daquilo que Deus está afastando. Mas muitas pessoas não querem sair do meio em que elas estão. E aí, por não quererem sair do meio, não crescem, não avançam. Irmãos, por 26 anos em sala de aula, eu vi alunos geniais, não virarem nada, porque escolheram estar em um grupo que ninguém queria nada. E eu vi alunos medianos terem sucesso e continuarem tendo sucesso porque decidiram sair do meio que estava impedindo o crescimento deles. Olha, eu falava isso essa semana passada com alguém. Um dos piores alunos que eu tive, o sujeito fazia nada. Chegou no fim do terceiro, eu falei, e ele tinha uma irmã que estava na mesma sala, e eu não sei o que aconteceu na vida dele, mas ele entrou para contabilidade, para ciências contábeis. E eu encontrei, alguns anos depois, num shopping, com a irmã dele. Falei, e aí, o que você está fazendo? Ela, sou enfermeira lá em Brasília. Falei, que bom, você queria mesmo enfermagem, né? Estou lá em Brasília, passei no concurso, sou enfermeiro em Brasília. Falei, seu irmão, eu nem lembro do nome dele, vocês terem uma ideia, tanto que o bicho era canseiro. Lembro da menina. Aí, eu falei, seu irmão? Ela falou, professor, você não vai acreditar. Falei, o que? O senhor sabia que ele passou num concurso também em Brasília? Falei, que bom. Glória a Deus que ele passou no concurso. Ela Aí eu falei, por que eu não vou acreditar ela? O senhor sabe qual o concurso? Eu falei, não, qual concurso? Ele passou num concurso para auditor fiscal da Receita Federal. Não é o mais, mas está entre os 5 concursos mais difíceis do Brasil. E o cara passou e está lá, hoje com o salário lá deve estar uns 40 mil reais. Porque um dia ele acordou, falou, onde que eu vou com isso? Lugar nenhum, então eu vou mudar de vida. Eu vou mudar, porque o que eu estou fazendo não vai me levar para lugar nenhum. Então nós precisamos identificar, irmãos, nós precisamos entender o que está impedindo a gente, o que está limitando a gente, por que a gente não muda de lugar, por que a gente não cresce, por que a gente não busca mais de Deus. Segundo, Deus nos alerta que o nosso socorro não está no passado. O que ele diz lá no versículo 18 para nós, no capítulo 43? Não olheis o quê? O passado. Abandona o passado. Deus não quer que nós estejamos o tempo inteiro remoendo o que já aconteceu. Deus não espera que você fique o tempo inteiro lembrando aquele dia que você errou, aquele dia que você pecou, aquele dia que você fez o que não devia. Não. Você se arrependeu verdadeiramente, pediu perdão para o Senhor, então caminha. Olha o que ele diz lá para nós. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Não vivam no passado. Porque o passado tem o poder de impedir o seu futuro. O passado tem o poder de travar o seu presente e de impedir o seu futuro. Se você continuar olhando para o passado, continuar vivendo o que aconteceu no passado, você não avança. Você não cresce. Mas quando eu tinha 5 anos, meu pai falou que eu não ia ser ninguém na vida. E daí você tinha 5 anos. Vamos lá, anda. Caminha. Faça o contrário. Agora, porque um dia alguém falou que você não conseguiria, você vai viver naquilo? Não. Caminha, anda. Deus está falando aqui 700 anos, mais ou menos, antes do nascimento de Jesus, que ele faria uma coisa nova. Olha aí o versículo 19. Vejam.
estou fazendo uma coisa nova. Agora olha a próxima frase, irmãos. O que está escrito? Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Irmãos, faltavam 700 anos. E Deus está dizendo, ela está surgindo aí, vocês não estão reconhecendo, não. Eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Por quê, irmãos? Porque Isaías está falando de Cristo. Isaías está mostrando para aquele povo, vai nascer um Salvador. Andem, caminhem, esqueçam o passado, olhem para frente, olhem para o futuro, porque é no futuro que está o Salvador. Não é no passado. Deus fala para eles, olha a segunda parte do versículo, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que ele está dizendo aí? Até no deserto vai ter mananciais, até no deserto vai ter água, até num lugar que é impossível ter vida, Deus vai trazer transformação. O que é deserto na sua vida? O que é deserto na sua vida? É a sua vida financeira? Deus está dizendo para você nessa noite, vai haver mananciais. Onde que há deserto na sua vida? É na relação familiar. Deus está dizendo, vai ter riachos no ermo, vai ter riachos lá onde ninguém nem sabe, vai ter riachos. Deus vai trazer vida, Deus vai trazer água, Deus vai trazer transformação. A palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite, Deus vai mudar o que nós estamos vendo. Porque, irmãos, olhar para o passado nos faz continuar vivendo no erro. Ter os nossos olhos no passado nos impede de caminhar, nos impede de andar. Sabe, Deus fala para o povo, olha lá no versículo 22, olha o que ele diz, contudo, você não me invocou, ó Jacó. Agora olha que tremendo, a próxima frase, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel, não foi para mim que você trouxe holocaustos, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei. Olha o que Deus está dizendo. Às vezes você está olhando e está falando, mas Deus, eu já fiz tanto, Deus, eu já orei tanto, eu já frequentei tantos cultos, eu já fiz evangelismo, eu já participei de tanta coisa, eu já fiz tantos cursos, eu estou cansado de fazer curso, eu estou cansado de participar de encontro, eu estou cansado de jejum, eu estou cansado, e Deus está dizendo para você, cansou porque quis, não foi para mim que você fez. Olhando para o passado, nós continuamos fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, e fazer as coisas sempre do mesmo jeito nos impede de experimentar o novo. Viram a luta que foi aqui para a gente mudar os ritmos das músicas? Uma luta. Música. Nós pegamos aqui o Porque Ele Vive, que todo mundo sabe cantar. Né? Aquele negócio, né, que você escutar assim, se você pôr no fone à noite, você dorme. O que a gente fez? Vamos tocar um blues. Vamos pôr um blues aí. Ah, mas é difícil, vamos pôr um blues. Não vai dar certo, vamos pôr um blues. Por quê? Vamos tocar do mesmo jeito? Não, porque tocar do mesmo jeito não faz a gente avançar. Porque cantar sempre do mesmo jeito não faz a gente avançar. Porque ficar tocando com os mesmos acordes não faz a gente melhorar. Vamos olhar para frente, vamos caminhar, vai dar errado. E daí? Um dia vai dar certo. Nós vamos continuar e vai dar certo. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer lá no futuro, não sei o que vai acontecer com o país, não sei o que o presidente vai fazer. Você não sabe não, ninguém sabe. A gente sabe que a coisa está piorando, mas e daí? Nós vamos continuar, porque nós temos uma palavra de Deus. Esqueça o que passou, não olhe para o passado, caminha, olhe para o futuro. Deus está fazendo coisas novas, Deus vai fazer mananciais, Deus vai trazer água no deserto, Deus vai abrir rios no ermo. Olha aí para quem está do seu lado aí, dá uma chacoalhada nele aí e fala, creia, Deus quer mudar a sua vida. Amém? Olha para quem está do outro lado agora aí, se tiver, e fala, Deus quer mudar a sua vida. Para de olhar para o passado. Em nome de Jesus. Eu acho tremendo. A Bíblia é muito rica, né? A gente pode passar aí 100 anos falando do mesmo texto que a gente não vai exaurir o que o texto tem, não é? Mas eu acho tremendo.
Jesus passou 40 dias com os discípulos depois que ele ressuscitou. 40 dias. Imagina as conversas, Marcelo. Imagina o tipo de conversa. Eu fico pensando, depois que Judas negou Jesus, devolveu as moedas e saiu e foi lá para aquele campo se enforcar, né? E aí tem uma controvérsia, se ele realmente se enforcou ou se ele amarrou lá no galho, o galho quebrou e ele caiu e morreu porque furou a barriga, né? Parece no texto grego que é isso que aconteceu, que foi isso que aconteceu, né? Não sei. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando? É que depois daquele dia, só uma pessoa fala de Judas, Pedro. E só fala uma vez. E Pedro fala uma vez para falar assim, a não ser aquele que já estava destinado para a perdição. Você olha para o texto de Atos, o final de Mateus e o texto de Atos, e não tem ninguém chorando por Judas. Você pensa que coisa difícil? O cara andou 3 anos junto. 3 anos, ou 3 anos e pouco ali juntos com os outros 11. E ele morre, e ninguém nem lembra dele. Ninguém nem lembra. Mas Jesus passou 40 dias com eles, e eu fico pensando que nesses 40 dias, Jesus deve ter ficado falando para eles, esqueça do passado, esqueça o que foi, olha para frente, vai acontecer coisa nova, esqueça o que já aconteceu, olha para frente, eu vou fazer coisa nova na vida de vocês. Deixe os mortos sepultarem os mortos, deixe os mortos cuidarem dos mortos, olha para frente, caminha. A vida segue, mas tem gente que não entende isso. E aí colabora com os planos do diabo. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus tem planos para a sua vida. Mas o diabo também tem. O diabo também tem planos para a sua vida. E quando você não permite que a vida siga, você está contribuindo com ele. E sabe, um dos planos do diabo é te deixar travado naquilo que aconteceu. É te deixar lá com o pensamento o tempo inteiro naquilo que te aconteceu. Irmãos, eu falo isso com autoridade, porque eu já vivi assim. Eu tenho autoridade para falar. Eu abandonei aulas na UFG, lá quando eu estava na UFG, porque eu ouvi algo de uma pessoa. E eu não quis voltar. No outro ano que eu falei, que conversa que é essa? Vou voltar, vou fazer e vou ser o melhor aluno daquela turma. Eu tive colegas na UFG, até nos lembrávamos dela semana passada, que um professor falou algo para ela e ela nunca mais pisou lá. Ela levantou para sair da sala e nossa turma era gigante, né? Eram 5 alunos. E aí a gente foi atrás dela e falou assim, não, onde você vai? Calma, vamos estudar juntos, a gente vai te ajudar, você vai aprender. Ela falou, nunca mais piso aqui. Eu nunca mais vou ser humilhada por professor nenhum, eu nunca mais volto aqui. Ela de fato não voltou. Foi fazer um curso depois, numa outra universidade, um curso que não tinha nada a ver com o que a gente fazia, acho que até para justificar, né, que ela conseguia terminar um curso, mas ela nunca mais pisou lá na UFG. Gente que está vivendo onde? No passado. Que ouviu uma palavra e que colocou essa palavra como toda autoridade na vida dela, sabe? E quando a gente vive assim, eu gosto daquele texto lá de 2 Samuel, eu acho que é capítulo 9, não me lembro agora o capítulo, é de Samuel, que conta do filho de Davi e Batseba, que morreu. Quando o menino está doente, a Bíblia diz que Davi estava deitado no chão com um pano de saco, cinzas e orando. Enquanto o menino ficou doente, ele jejuou e orou. A Bíblia não deixa claro se era um menino ou uma menina, mas diz que enquanto a criança esteve doente, Davi jejuou e orou. No dia que a criança morreu, ele escuta alguém falar e ele fala, o que aconteceu? E eles falam, a criança morreu. Ele levanta, toma banho, lava o rosto, passa óleo no rosto, vai comer e vai cuidar da vida. Eu acho aquela passagem fantástica, sabe por quê? Porque Davi está dizendo para o diabo, olha aqui, Satanás, enquanto eu estava lá ajoelhado, você pode até ter ficado me lembrando, isso aí é filho do seu pecado, tá vendo? Por isso que ele está doente, é do seu pecado, por isso que ele está doente, mas eu quero te dizer que eu me levantei, e que quem agiu na vida dele foi Deus, e que você não vai mais me acusar daquilo. E você não vai ver Davi se incriminando, se auto-acusando, depois da morte do menino. Por quê? Porque Davi resolve calar o diabo. E sabe, entenda uma coisa,
nem sempre Deus vai falar com você. Nem sempre você vai sentir que tudo que você está fazendo vai dar certo. Nem sempre. Nem sempre os momentos serão momentos de alegria. Mas eu quero te dizer que em todos os momentos você pode ter certeza de que você não está sozinho, de que o Senhor está com você, de que Deus está agindo na sua vida, e que perceber isso vai fazer você sair do lugar que você está, num lugar de derrota, e caminhar em direção ao alvo, como o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo acaba de ser apedrejado, mas aí Paulo levanta, vai pregar o evangelho. E aí, um pouco antes, lá no versículo 8, Paulo fala assim: olha, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Paulo está falando: não estou nem aí, quer me bater? Me bata, a não ser que vocês me matem, eu vou levantar e vou pregar de novo, porque o que aconteceu no passado não vai me impedir de continuar caminhando. O que vocês fizeram comigo, o que vocês falaram de mim, não vai me impedir de continuar falando do amor de Deus. Sabe, seguir a vida não tem a ver com o lugar onde você mora, com o tamanho da sua casa, com o carro que você anda, com o salário que você tem, com quantos diplomas que você tem, não. Não tem nada a ver. Seguir a vida é ter certeza, convicção de que o Espírito Santo deseja te visitar, de que o Espírito Santo quer derramar sobre a sua vida do poder dele, e que quando ele vem e nos visita e nos enche com o poder dele, nós somos transformados, a nossa vida é transformada, quem está à nossa volta é transformado. Seguir a vida é ter a certeza de que, embora Judas tenha morrido, permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Jesus passa 40 dias com eles, talvez 40 dias Jesus passa com eles dizendo: esqueçam a morte, esqueçam o passado, esqueçam o que aconteceu, continue orando, continue esperando, porque o Espírito Santo virá sobre vocês. Eu não sei se Jesus tinha alguma mensagem de autoajuda teve alguma mensagem de autoajuda naqueles 40 dias. Não sei, mas eu sei que Jesus convenceu aqueles homens e aquelas mulheres a permanecerem firmes, a olharem para frente, a não desanimarem, a continuarem orando, a continuarem esperando a promessa. Da mesma forma, está dizendo para aqueles homens e para nós. Talvez aqueles apóstolos tenham ficado discutindo, mas qual era o tamanho do prego? Aquela cruz estava pesada? Qual era o espinho lá da coroa? Como que foi o julgamento? Jesus está olhando para eles e para nós, e está dizendo: não interessa. Para eles, Jesus estava dizendo: não interessa, olha para mim aqui, eu ressuscitei. A forma da morte não importa. Foi na cruz, foi com cravos, foi com espinho tal, foi com tantas chibatadas, não interessa. Porque aquilo é passado, eu ressuscitei. E Jesus está olhando para você e para mim hoje, e está dizendo para nós: o que aconteceu lá atrás não interessa. Você ressuscitou, você me recebeu como Senhor e Salvador, e eis que eu faço novas todas as coisas. Irmãos, nós precisamos parar de viver acusados do que a gente já fez. Ou então a nossa conversão não vale nada. Não vale nada. Porque se você diz que está salvo e continua vivendo acusado pelos pecados que você cometeu quando estava no mundo, então não adiantou nada. Que salvação que é essa? A palavra de Deus diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, Paulo fala para nós: olha, eu estou fazendo novas todas as coisas, eu não me lembro mais do passado. Jesus está dizendo, lá em Apocalipse, no finalzinho, Jesus repete: eis que faço novas todas as coisas. Nós precisamos olhar para a vida que Deus nos deu agora e caminhar nessa vida. Por quê? Porque quando eu fico olhando para o passado, porque eu errei no passado, eu continuo... Eu já perguntei isso aqui várias vezes, mas olha, quem levanta de manhã e fica, o homem casado, vou dar exemplo de homem, que levanta de manhã e fica o dia inteiro pensando: eu não vou adulterar, eu não vou olhar para outra mulher, eu não vou desejar outra mulher.
a primeira mulher que passar na frente dele, ele vai olhar para ela. Porque ele encheu a cabeça dele o tempo inteiro do que ele não devia fazer. Ao invés de ficar o dia inteiro pensando, Deus me deu uma esposa, eu vou ser bênção na vida da minha mulher, Deus colocou uma mulher na minha vida que é a mulher que eu preciso, é a esposa que eu preciso. De encher o coração dele com aquilo que a palavra de Deus diz, ele está enchendo o coração dele com pecado. E ele vai pecar. Não tem jeito. Sabe, a gente precisa parar de andar com gente que é especialista em pecado. Saia desse convívio. Porque a gente lê o texto de 1 Coríntios e a gente acha que Paulo está falando lá só de gente que não presta. Né? As más companhias corrompem os bons costumes. Não, irmãos? A palavra bons que está ali aponta para Deus. Quando você está andando com quem só te lembra do que o diabo te fez fazer, ou o que você fez e que agradou o diabo, você está corrompendo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Para de andar com esse tipo de gente. Gente que só sabe apontar o dedo para você e falar, você, te conheço. Sabe, gente que só lembra do que você já aprontou. Afasta desse povo. Porque eles não vão te fazer ser mais santo, eles não vão te fazer andar mais perto de Deus, eles não vão te estimular a orar mais, a ler mais a Bíblia. Não, eles só vão te lembrar do seu pecado. Eles só vão te lembrar do seu pecado. Então Paulo está dizendo para nós, avance para o alvo, anime-se. Quem você foi antes de Cristo não interessa. Nós estamos justificados nele. Uma das figuras que eu acho mais fantásticas de um texto do Teodoro de Beza, quando ele está falando de Calvino, ele tem um trecho lá, não me lembro mais agora qual capítulo, mas tem um trecho lá que ele diz assim, quando Deus olha para cada um de nós, salvos, remidos e perdoados, ele enxerga Cristo. Então por que você continua olhando para você e enxergando quem você foi no passado? Sabe? Como eu falei, não é sobre o que você tem, nem sobre quem você é. É sobre quem é Jesus. E o que Ele fez e o que Ele vai fazer na sua vida. E eu quero concluir te dizendo que Paulo nos chama a atenção aqui nesse texto para 3 coisas importantes. Primeiro, é que Jesus nos alcançou para que a gente alcance a ressurreição em Cristo. Olha o que ele diz aí. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então para de achar que Deus está numa briguinha com o diabo para ver quando é que você vai errar. Para de achar que Deus está olhando para a sua vida todo dia e torcendo para você não fazer o que é errado. E o diabo está do outro lado, lá com a torcida, falando, vai lá, erra, vai lá, peca, faz de novo. Não, Paulo está dizendo, o objetivo de Deus é fazer com que você e eu alcancemos aquilo que Cristo alcançou. Esse é o objetivo de Deus. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender um pouquinho do que é a graça. Que é esse favor que a gente não merece. Que não é, de forma nenhuma, autorização para viver pecando. Mas que é o nosso socorro quando nós pecamos. Quando nós não queremos, mas erramos. Eu assisti a uma ministração do Shed, sexta-feira, acho que uma das últimas que ele fez, o pastor Russell Shed, no encontro da Fiel, acho que foi em Portugal, se não me engano, e ele diz assim, irmãos, olhem para mim, eu sou um pecador, não duvidem, eu sou um pecador. E todas as pessoas que eu escuto falar do pastor Shed, todas dizem a mesma coisa. Nunca conheci ninguém mais piedoso do que ele. Eu tive o privilégio de conversar com o Shed algumas vezes. Eu vi o Shed devolver um monte de dinheiro numa conferência que ele tinha participado. Quando foram pagar para ele, ele olhou o dinheiro e ele falou, não, irmão, tem dinheiro demais aí. Devolve esse dinheiro para a igreja. Eu já paguei as contas desse mês. E aquele homem, lá com seus 80 e tantos anos, 70 anos dedicados para o Evangelho, está falando, olhem para mim, eu sou um pecador. Porque nós precisamos entender, irmãos, que nós vamos errar, mas que nós somos alcançados por Cristo, não para ficarmos no meio do caminho, mas para continuarmos e alcançarmos a ressurreição que Ele já alcançou.
Segundo ponto que Paulo chama a nossa atenção: o nosso olhar deve estar no que está à frente e não no que já passou. Por isso Paulo fala, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Deixa para trás o que ficou para trás e olha para frente. E olha para o que Deus tem para a sua vida. Olha para o que Deus já fez e seja grato, mas olhe para o que Deus ainda vai fazer. Sabe, para de orar por aquilo que já aconteceu e começa a orar por aquilo que você quer que aconteça. Em último lugar, Paulo fala, nós corremos para um prêmio. Paulo diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Sabe, Deus tem um prêmio para nós no fim da nossa vida. E nós estamos correndo por esse prêmio. Você não está aqui correndo em função só de talvez ter uma vida um pouco melhor. Você não está aqui correndo só em função de talvez Deus melhorar sua família, Deus melhorar seu salário, Deus melhorar seu emprego. Não, tudo isso é digno, irmãos. Tudo isso é justo. Tudo. Mas nós estamos aqui em busca de um prêmio, de uma coroa que não pode ser corroído, de um prêmio que não pode acabar. Nós estamos em busca de um prêmio. E se você não entender isso, você não vai começar a se esforçar mais. Ah, pastor, então eu preciso me esforçar para ser salvo? Não disse isso. Salvação é pela graça. Mas o reino, o galardão, a recompensa é por esforço. E nós precisamos nos esforçar. Cada dia mais. Amém? Fica de pé. Aproxima aí de alguém.